Nos dias de hoje, os negócios se movem rapidamente. Para se manter à frente, a infraestrutura de TI precisa responder com maior rapidez. Isso pode se tornar difícil quando você recebe uma enxurrada de atualizações. Quando você tem que gerenciar um conjunto de infraestruturas. Quando você está preso na estrada, quando já deveria ter chegado. E quando você se depara com o dilema de manter infinitas configurações para as implantações das cargas de trabalho. O pacote de soluções de gestão de sistemas corporativos da Dell é o nosso parceiro de confiança. Ele o ajuda a se ver livre de problemas de gestão, aumenta a eficiência da TI, melhora a agilidade da infraestrutura e acelera os resultados em negócios. Vamos explorar algumas das maneiras como a Dell o ajuda a fazer ainda mais? Primeiro, a configuração e as atualizações são facilitadas com o IDRAC, com o controlador de ciclo de vida incorporado aos servidores Dell PowerEdge. Com a configuração automatizada, com o Zero Touch, os administradores podem acelerar o tempo de produção, manter a consistência bem como sistemas não padrões fora de seu ambiente de produção sem a instalação de exaustivos agentes de software. Segundo, simplifica a administração da infraestrutura corporativa com o Open Managing Essentials, um console one-to-many que monitora e gerencia a saúde e a disponibilidade de sistemas de data center da Dell, bem como hardware de terceiros com suporte da Dell. Open Managing Essentials também automatiza a configuração do servidor Bare Metal, o que significa uma resposta rápida do servidor e implementações de sistema operacional. Além disso, as atualizações de sistema permanecem em conformidade com sua configuração de linha de base. Ao adicionar Open Manage Mobile ao seu telefone, você poderá monitorar e gerenciar os sistemas Dell a qualquer hora, de qualquer lugar. E para um gerenciamento de ponta a ponta integral, o Dell Active System Manager é uma solução unificada de automatização de cargas de trabalho e infraestrutura, que ajuda a agilizar o provisionamento entre servidores, storage e rede. Acelere a implementação de cargas de trabalho em recursos físicos e virtuais, e simplifique a entrega de serviços TI entre servidores Dell e não Dell, storage e rede. As soluções de gestão de sistemas corporativos da Dell o mantêm à frente do ritmo de negócios. Aumentam a eficiência da TI, melhoram a agilidade da infraestrutura e aceleram os resultados em negócios. Para saber mais, visite dell.com/Enterprise System Management today. O gerenciamento de servidores, armazenamento e dados nunca foi tão decisivo ou complexo. Para acompanhar o crescimento de dados, alguns clientes expandem a sua infraestrutura de TI usando as tradicionais arquiteturas SAN e NAS e tecnologias de última geração. Outros adotam um paradigma diferente. Utilizam o armazenamento definido por software SDS, Software Defined Storage, para obter uma solução flexível, escalável e acessível. De fato, é comum encontrar clientes que implantam tanto SDS como soluções tradicionais em seus data centers para diferentes cargas de trabalho. O armazenamento definido por software é diferente porque separa o hardware de armazenamento e o software de armazenamento, que são os elementos básicos de um sistema de armazenamento. Ele fornece um software que opera em servidores x86 de padrão industrial com armazenamento anexado diretamente ou integrado. Para um grande número de cargas de trabalho, essa abordagem permite ao cliente implantar uma solução de armazenamento a nível corporativo com maior rapidez e menor custo que sistemas tradicionais de armazenamento. Assim como a virtualização do servidor passou em pouco tempo de 0 para 60, o SDS deve crescer em ritmo similar. Já há um número crescente de organizações adotando algum tipo de nível de SDS, e essa tendência só tende a aumentar. Não há dois ambientes de TI ou duas cargas de trabalho parecidas quando se trata de sistemas e requisitos. Foi por isso que a Dell criou opções de SDS flexíveis, que se adaptam a uma série de necessidades, cargas de trabalho e estratégias de TI, todas executadas em hardware padrão de indústria. Independentemente da opção escolhida, a Dell oferece a mais ampla linha de soluções SDS, desde dispositivos para armazenamento e computação convergentes a software de armazenamento líder no setor industrial, executados em servidores da Dell. O resultado é uma maior flexibilidade, expansão horizontal, economia de CAPEX e OPEX e menos complexidade. Tudo isso passa pela inigualável plataforma de soluções de ponta a ponta da Dell, incluindo sua moderna arquitetura de pilha de armazenamento, espaço físico de servidor x86, rede, soluções de software, suporte e serviços globais, e um dos mais extensos ecossistemas de parceiros da indústria. Pesquise e avalie em nosso site dell.com/SDS e descubra se o armazenamento definido por software é o correto para a sua organização. Um novo mundo de oportunidades na TI está se descortinando bem à nossa frente.
Para se obter vantagens dessas oportunidades, a computação, o armazenamento e as redes sociais devem estar interconectadas de forma totalmente nova. O mundo está mudando e chegou o momento da pedra fundamental da TI evoluir, para lhe permitir ser mais eficiente e flexível. A fim de compreender as mais modernas aplicações de paradigmas de volume de trabalho, enquanto também dá suporte à infraestrutura de TI já existente. Você necessita de um centro de dados a postos que lhe forneça em qualquer dimensão as vantagens e capacidades de um ambiente em hiperescala para atender às demandas atuais e que estão em ritmo de crescimento acelerado. Imagine um mundo com uma infraestrutura simples que usa blocos flexíveis de computação, armazenamento, gerenciamento e I/O para construir soluções personalizadas para manipular volumes de trabalho diferentes. Um mundo em que as soluções podem facilmente abranger qualquer tamanho de implementação apenas naquilo que propicia prolongamento da vida útil, permitindo que você invista em infraestrutura, onde as soluções possibilitam a agilidade de adaptar-se a necessidades de volume de trabalho, desde microservidores a computadores de alto desempenho, e desde armazenamento centralizado a armazenamento de conexão direta, no qual você pode movimentar seu ambiente em redes de alta velocidade e com a opção de agregar I/O a um cabeamento mais simples e de menos custo. E você pode escolher o estilo de gerenciamento que melhor combine com o ambiente existente. Isso é TI com mais tranquilidade, possibilitando que você se mova na velocidade da inovação usando componentes padronizados sem bloqueios. O novo mundo já chegou. Ao introduzir a nova arquitetura dos FlexBlocks, baseada nos revolucionários módulos de base FX2 IT, é possível que você combine precisamente os recursos certos para o seu volume de trabalho. O PowerAid FX2 é um chassi padrão 2U que sustenta blocos flexíveis de computação e armazenamento, enquanto fornece grande eficiência através de um sistema compartilhado, redes, I/O e gerenciamento. Tudo personalizado para moldar-se às suas necessidades. Os FlexBlocks possuem conjuntamente a simplicidade de um servidor tipo rack e a modularidade de um servidor tipo lâmina para dar suporte ao novo mundo da TI como serviço. Não importa o tamanho do seu centro de dados, sua implementação é menor, mais eficiente e com menor custo, focando seu poder de computação para onde é necessário. A arquitetura dos FlexBlocks, com a granularidade modular da infraestrutura compartilhada FX2, irá revolucionar o servidor tipo rack tradicional. Os FlexBlocks possibilitam redimensionar densos ambientes de TI com flexibilidade e agilidade incríveis. Você pode esperar os melhores serviços de suporte da família Dell PowerAid. O dispositivo Dell Série XC combina a plataforma do servidor x86 PowerEdge da Dell com o software Scala Web Nutanix para fornecer soluções simples e econômicas para cargas de trabalho corporativas em ambientes virtualizados. Ele consolida a computação, o armazenamento e o virtualizador em cada nó, a fim de garantir operações simplificadas e maior flexibilidade. Cada nó em um cluster da série XC possui armazenamento flash, a fim de fornecer IOPS em massa para um maior desempenho, bem como unidades de disco rígido para garantir uma capacidade de armazenamento alta a baixo custo. Um controlador virtual de armazenamento opera em cada nó no cluster, melhorando escalabilidade e resiliência, ao mesmo tempo em que evita gargalos de desempenho. O Nutanix Distributed File System agrupa o armazenamento local em todos os nós, criando um único pool de armazenamento que pode ser dividido em um ou mais data stores. Esses data stores são então apresentados ao virtualizador, usando o protocolo padrão NFS, a fim de fornecer armazenamento para todas as cargas de trabalho virtualizadas. Pelo fato do virtualizador se comunicar com o controlador VM exatamente da mesma forma como se comunica com o controlador físico de armazenamento, não há necessidade de se fazer mudanças no ambiente de aplicação. As cargas de trabalho VM são provisionadas e gerenciadas como antes, mas sem a necessidade de configurar LUNs, volumes e grupos RAID. Vejamos agora como uma operação típica de leitura ou gravação é gerenciada em um cluster da série XC. Quando uma carga de trabalho VM precisa gravar dados, sua solicitação é transmitida ao controlador VM, que então executa a gravação no armazenamento flash local. Para assegurar a mais alta proteção, os dados são replicados sincronicamente entre múltiplos nós de tal forma que sempre permaneçam disponíveis,
mesmo se um nó falhar. Em uma operação típica de leitura, as solicitações são entregues por recursos locais de armazenamento. Manter os dados locais na carga de trabalho VM proporciona um desempenho mais rápido possível. Isto significa que para a maioria das solicitações de leitura, os dados jamais percorrem a rede. Quando houver muitas cargas de trabalho corporativas, quanto mais antigos forem os dados, menor será a frequência em que serão solicitados. Quando os dados se tornarem frios, com o passar do tempo, estes são migrados da memória FLAC para um armazenamento em disco rígido mais econômico. Contudo, se em algum momento os dados frios voltarem a ser quentes novamente, sendo solicitados com mais frequência por uma carga de trabalho VM, o controlador VM providencia automaticamente que os dados retornem para a memória flash para assegurar um desempenho mais rápido possível. O que acontece se o nó em um cluster da série falhar? O Nutanix Distributed File System oferece suporte a recursos padrão de alta disponibilidade, como o VMware HA. Dessa forma, uma carga de trabalho VM iniciará automaticamente em outro nó. Se essa carga de trabalho VM tiver que então ler ou gravar dados, ela envia sua solicitação ao controlador VM local. Se os dados sendo lidos não forem locais, o controlador VM define onde os dados replicados foram colocados e transmite a solicitação ao controlador VM correto. Os dados então são enviados de volta ao controlador VM local por meio de uma rede Ethernet padrão. O controlador VM local envia os dados à carga de trabalho VM através do virtualizador e os armazena localmente para um acesso futuro. Simultaneamente, o Nutanix Distributed File System replica mais uma vez os dados pelo cluster da série XC para que o sistema inteiro retorne a um estado tolerante a falhas. Cada nó da série XC opera de forma independente e alavanca o Nutanix Distributed File System para criar um cluster completamente unificado. Para aumentar a capacidade, o cluster da série XC pode ser expandido sem nenhum problema. É perfeito para qualquer carga de trabalho virtualizada, inclusive virtualização de desktop, implantações particulares em nuvem, aplicações de banco de dados, iniciativas DR, entre outros. Os dispositivos de escala web Dell série XC com tecnologia Nutanix para os seus data centers definidos por software. Para saber mais, visite o nosso site. Todo e qualquer negócio e organização no mundo, atualmente, conta com a tecnologia da informação. É um momento de transição importante para a TI. Novas arquiteturas inspiradas por tecnologias e hiperdicionamento indicarão o caminho para o futuro, enquanto que aprimoramentos na virtualização e convergência irão melhorar a eficiência e a agilidade das operações existentes. Começa com os servidores de torre série T, para pequenas empresas e escritórios de servidor único. A revolucionária plataforma PowerEdge Vertex integra armazenamento compartilhado até redes e nodos de servidores múltiplos para filiais e implementações remotas. Também para os servidores otimizados de rack série R e centrais de dados tipo Blade, série M, ultradense e tradicionais. A PowerEdge fornece hoje o desempenho necessário para dar suporte às demandas futuras de TI. Os dados crescem exponencialmente. Sabe-se que existe mais de 1 bilhão de terabytes de novos dados criados no último ano, direcionados parcialmente pelo tsunami de acesso móvel. Existe informação de 1,7 bilhões de novos dispositivos conectados à internet apenas este ano. As infraestruturas de TI estão se esforçando para manter-se com as abordagens tradicionais mesmo em face desses novos desafios de alto custo. Para abrandar esse custo operacional, os servidores PowerEdge atuais são os mais eficientes na questão energética já fabricados pela Dell e compatíveis com os padrões dos novos FreshAir 2. E, mais importante, são os mais capacitados e fáceis de manusear. Nós já entregamos mais de 7 milhões de servidores PowerEdge com essa tecnologia pioneira de gerenciamento embutido. Além disso, nossa terceira geração de gerenciamento integrado, livre de agentes, possibilita um gerenciamento individual flexível a partir dos consoles Dell e de terceiros, automação onipresente sob demanda, implementação expressa local e monitoramento de desempenho de componente. Nossos servidores mais recentes aceleram seu tempo de produtividade e asseguram que os sistemas que gerenciam o seu negócio estejam disponíveis e receptivos. A implementação em hiperescala e em nuvem, assim como a larga utilização da virtualização, podem trazer uma eficiência significativa. Porém, nem todas as aplicações podem ou devem ser virtualizadas. E nem todo volume de trabalho se beneficia do processamento paralelo ou fornecimento em nuvem. Tornou-se claro que a